Muito de nós não vamos entrar num caixão para ser sepultado, mas seremos transformados e arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Mas o Senhor, quando vier buscar a igreja, não tem força, não tem poder demoníaco, não tem poder satânico. No dia que Cristo vier, acontecerá exatamente isso. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Homens chorando e gritando com terror diante daquilo que parece vir ao mundo. Então ele chegou. Seja muito bem-vindo a esse novo tema. Hoje, o véu futurista será rasgado. É muito bom vocês ficarem até o final, porque eu vou mostrar a prova dos 9. Vocês vão entender hoje que as profecias dos profetas e todo o livro do Apocalipse está baseado em Mateus 24, aonde já teve o seu total cumprimento. Agora, veja bem, o que vocês vão aprender aqui, não vá aproveitar da ocasião de estar salvo para viver em libertinagem, porque enquanto nessa vida física, embora esteja salvo, sofrerá os frutos da sua libertinagem. Eu quero deixar todos aqui cientes que aqui não é nada pessoal. Eu só faço mostrar a prova dos 9. Então, vamos ouvir o baratino desses senhores dos anéis acerca do juízo final. Mas o Senhor, quando vier buscar a igreja, não tem força, não tem poder demoníaco, não tem poder satânico que vai deter esse acontecimento. Oh, glória a Deus. E olha para cá, meu irmão. Se Jesus voltasse agora, pastor Luiz, se Jesus voltasse agora mesmo, ele vai ficar nos ares. O mundo está normal aí. Se tiver nessa onda do coronavírus, é o coronavírus. Os jornais estão normais. A vida está normal. Todo mundo cuidando dos seus, porque arrebatamento não tem nada a ver com o mundo. Só tem a ver com a igreja. Tudo estará normal. A política, a economia, todo mundo trabalhando. Mas quando ele estiver nos ares, 3 coisas irão acontecer. 3 coisas. Leia aí, pastor. Será dada a palavra de ordem. Oh, glória a Deus. Última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí, tu começou de onde? Não, é lá Tessalonicenses 4. Vamos lá, do 4:16. Depois, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Ele descerá do céu com o quê? Com alarido. Alarido. Olha aqui, olha, essa palavra, que é leusmati, essa palavra, que é leusmati, ela quer dizer o quê? Grito de comando. O mesmo Senhor descerá do céu com o quê? Com alarido. Com alarido, grito de comando. Jesus vai descer nos ares. E lá dos ares, ele vai dar esse Leusmati, grito de comando, que aí chama a palavra de ordem. Palavra de ordem. Sabe o que ele está dando? É a palavra de ordem para aqueles que morreram ressuscitar. Oh, glória a Deus. Não entenderam? Jesus pode voltar agora nessa história. Deus não é injusto para condenar justos com ímpios. Trombetas de juízo não toca, selos não se abrem, taça e não vai cair enquanto a noiva estiver na terra.
Muitos de vocês, inclusive eu, não provaremos a morte física. Eu vou melhorar. Muitos de nós não vamos entrar num caixão para ser sepultado, mas seremos transformados e arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Que trata-se de uma descrição literal. É uma descrição literal. No dia que Cristo vier, acontecerá exatamente isso. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. E o efeito disso, olha aí. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ou seja, se você me pergunta quais são os sinais da vida de Cristo, eu digo que vai ser tão rápido que você não vai, quase que não é um sinal. Quando você viu o sol se escurecer, a lua deixar de dar a sua luz, os poderes dos céus serem abalados, as estrelas caindo do firmamento, e todo esse transtorno cósmico, os homens chorando e gritando com terror diante daquilo que parece vir ao mundo, então ele chegou. A vinda do Senhor será visível a todos. Quando ele vier, todo olho verá. O Novo Testamento não fala de uma vinda secreta e invisível de Cristo, mas fala de uma vinda pública, em que todos esses transtornos indicarão o acontecimento. Virá nas nuvens, foi uma expressão que ele mesmo usou, indicando que ele vem do céu, do trono do seu Pai, que vem da sua glória para julgar o mundo, vem juízo e julgamento. Agora, toda a atenção possível aqui. Vamos começar lendo no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 1. No versículo 1, o 2 e o 3, depois você lê direitinho aí, para não estender muito esse tema. Uma certa feita, Jesus saindo do templo, seus discípulos lhe mostraram a arquitetura do templo. Então, Jesus respondeu: não vê toda essa beleza? Um dia, tudo isso não ficará pedra sobre pedra. Será tudo destruído. Depois, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, esses mesmos discípulos perguntaram: quando acontecerão essas coisas? Que o tempo não ficará pedra sobre pedra. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Ou seja, o juízo final. Então, no verso 4 ao verso 13, Jesus vai contando tudo o que ia acontecer. Observe que tudo ia acontecer antes que o templo de Jerusalém, daquele século I, não ficasse pedra sobre pedra. Vamos continuar no verso 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Observem que esse mundo inteiro aqui está se referindo ao mundo de Israel, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Se vocês quiserem ter a total evidência se este evangelho já foi pregado nos 4 cantos desse mundo de Israel, coloque aqui nos comentários que estarei respondendo a vocês. Vamos lá no verso 21. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Atenção aqui, esse até agora é na presente era
que Jesus estava falando com seus discípulos. E após aquele século, não ia acontecer mais essa grande tribulação. Vão pegando a visão aqui. Vamos tirar outra prova dos 9, lá no verso 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. Se o juízo final, ou seja, o fim dos tempos, estava já às portas, naquela presente era, a profecia de Jesus, a qualquer momento, ia acontecer, como de fato, assim aconteceu. Vamos no verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Atenção aqui, ele estava falando para os séculos vindouros ou estava se referindo àquela geração, àquele século presente? Então, peguem a visão aqui, já comece a rasgar o véu futurista do seu entendimento. Verso 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus estava dizendo o seguinte: ainda que eu não esteja nesse corpo de Jesus de Nazaré, as minhas palavras vão se cumprir. Agora, se ainda alguns dentre vós está com dúvida do véu futurista, vamos em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 6, 7, a conclusão da carta do apóstolo João para as 7 igrejas da Ásia, da era presente. Olha o que ele diz aqui por meio da sua carta. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, ou seja, enviou João, para mostrar a seus servos, aos seus seguidores, as coisas que em breve hão de acontecer. Verso 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Continue aí, já estamos finalizando, para que vocês possam totalmente rasgar do seu entendimento esse véu futurista. Vamos lá no capítulo 14, no verso 7. João falando da visão que teve por meio de carta para as 7 igrejas da Ásia. Sempre eu gosto de estar falando para as 7 igrejas da Ásia, porque existe muitos aí dizendo que Apocalipse é para as igrejas dos dias atuais. Vão pegando a visão aí, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Observe bem aqui, se é chegada a hora do seu juízo, que João estava presente no século I, significa dizer que tudo isso já se cumpriu. Vamos lá no capítulo 1, no verso 7. Vamos aqui tirar a prova dos 9. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, aqueles que enfiaram a lança em Jesus, aqueles que crucificaram Jesus.
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Vocês podem observar aqui que o que o apóstolo João está falando aqui é o que está escrito lá também em Mateus 24. Então aqui chegamos à conclusão final. Se todas as pessoas da primeira era, até aqueles que o crucificaram, e todas as tribos de Israel, tinham que ver Jesus trazendo juízo sobre Israel, aonde estão essas pessoas agora para ver a volta de Jesus? Já que os senhores dos anéis afirmam que Jesus ainda voltará. Significa dizer que a volta de Jesus era para a geração daquele século I, como confirma em Mateus 24:34. Vamos rapidamente aqui no livro de Lucas, no capítulo 21, no verso 20, para finalizar. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, que é chegada o fim dos tempos, o juízo final. Foi quando, nos anos 70, as tropas do general Tito Frávio invadiu a cidade de Jerusalém, derramando sangue de muitos judeus, levando muitos à força presos, incendiando o templo de Jerusalém, aonde o sol escureceu, referindo o templo que brilhava, que ficou escuro pela fumaça, aonde as estrelas caíram do seu firmamento, referindo os sacerdotes da tribo de Levi, que fugiram na hora do incêndio do templo, aonde também acabou essa posição sacerdotal. A lua que se tornou em sangue estava se referindo a Jerusalém, lavada de sangue pelas mortes do povo judeu. Compreenderam? A volta de Jesus e o seu juízo final foi para o povo de Israel, presente do século I. Hoje já nascemos com a salvação eterna. É só da glória viver no temor de Deus e desfrutar dessa vida enquanto estiver nessa terra. Porque um dia que essa carne tombar, o nosso espírito subirá no corpo glorificado. Ficamos por aqui. Aquele forte abraço. Até a próxima.